E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que você tem se acostumado a ouvir, pois declara que a Bíblia é inerrante, autoridade absoluta, suficiente, necessária e clara. Os 5 pontos que temos anunciado aqui nesse podcast sobre a palavra de Deus. Não só, então, a Bíblia seria autoridade em filosofia, em teologia, mas também autoridade em ciência. Na dúvida, pró-Bíblia, sempre. E por que podemos afirmar isso? Porque em grandes embates da Bíblia com a ciência, das verdades bíblicas com as verdades científicas, a Bíblia sempre ganhou todos esses embates. Então a Bíblia contém também ciência, e ciência de primeiríssima qualidade, ciência inerrante. E sobre as nossas origens, por exemplo, é ciência que podemos confiar, porque é ciência inspirada por Deus, que nos fez, que nos criou. Olha aí, que interessante, não é? Mas hoje temos ouvido por aí que, na realidade, não podemos confiar na palavra de Deus. Que boa ciência se encontraria na ciência de homens e que a ciência de homens teria que ser utilizada para interpretar a palavra. Não, esse podcast tem mostrado o contrário. É a Bíblia, a ciência da Bíblia, que precisa ser utilizada para interpretar a ciência de homens. Devemos ler a Bíblia com Charles Darwin, por exemplo? Não, devemos ler Charles Darwin com a Bíblia. E se sua teoria confrontar qualquer verdade bíblica, ficamos com a palavra de Deus. E por que podemos confiar na Bíblia? Na filosofia, na teologia e na ciência da Bíblia? Porque ela dá evidências de que é confiável. E podemos, inclusive, utilizar critérios científicos para confiar na palavra de Deus. Você sabia? Sim, olha, ciência. Temos ciência do presente. Você vai no laboratório, faz um experimento, consegue medir lá o ponto de ebulição, o ponto de fusão de uma substância, consegue medir suas propriedades físico-químicas. Outro cientista vai em outro laboratório, faz o mesmo experimento, tem o mesmo resultado. E aí, o método científico, através de observações, repetições, análises, racionalização desses resultados, através de teorias que podem ser confirmadas, virando leis, é exercido, estabelecido em experimentos do aqui e agora. Mas há outras variáveis. Mas há outras variáveis da ciência, da investigação científica. Por exemplo, temos as ciências históricas sobre eventos do passado. Por exemplo, como podemos saber que Alexandre o Grande, imperador romano, realmente existiu? Através de evidências agora indiretas. Não podemos trazer mais o Alexandre o Grande para o laboratório, investigá-lo, questioná-lo, mas sabemos que através de relatos históricos, textos confiáveis, de testemunhas oculares, que de fato Alexandre o Grande existiu. A mesma metodologia das ciências históricas pode ser, então, aplicada à palavra de Deus, a Bíblia.
E vamos então analisar, por exemplo, o Novo Testamento. Será que o Novo Testamento passa pelo teste das ciências históricas? Sim, claro. Você sabia que todo o Novo Testamento pode ser reconstruído, com exceção de 11 versículos, por cotações dos primeiros pais da igreja? Sim, não só pelo próprio documento escrito do Novo Testamento, por os seus livros, mas os pais da igreja, nos primeiros séculos da existência do cristianismo, fizeram cotações, citações, menções de textos do Novo Testamento. E através dessas cotações, podemos verificar se realmente o texto do Novo Testamento, dos seus livros, é confiável. Agostinho, Clemente, Irineu, Orígenes, todos eles fizeram cotações dos livros do Novo Testamento por algumas centenas de anos após a morte de Cristo. E o que percebemos? Todas essas cotações batem muito bem com o Novo Testamento que temos hoje, os seus livros. Mais uma grande evidência de que podemos, de fato, confiar na Bíblia. Lucas, por exemplo, escreveu seu evangelho para Teófilo e ele declarou, na sua escrita, ter cuidadosamente verificado com os discípulos e testemunhas oculares os fatos que ele relatava. E Teófilo, Lucas o trata como um excelentíssimo, portanto, ele deveria ser uma autoridade. Provavelmente era um erudito, um médico, alguém de grande destaque na sociedade. Então, Lucas fez a sua narrativa de seu evangelho para uma autoridade. E ele declarava que teria tomado todo cuidado, informação minuciosamente levantada. E ele declara assim: para que conheceis a verdade. Então, podemos confiar na Bíblia? Sim, são relatos históricos, são de fato testemunhas oculares. Em 1 Pedro 1,16, está escrito assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro aqui está declarando que ele mesmo viu os fatos que ele relatava em seus escritos. De fato, podemos confiar 100% na palavra de Deus, por um critério científico. Sabemos claramente que a ciência histórica, ciência de fatos passados, precisa de evidências, de escritos confiáveis, de testemunhas oculares dos fatos. E é exatamente isso que encontramos na palavra de Deus. Os apóstolos, com exceção de João, que relataram os fatos escritos no Novo Testamento, afirmando que esses fatos eram verdades, o que aconteceu com essas verdades? Para eles foram verdades mortais. Eles morreram porque testificavam a verdade dos fatos que relatavam. E nós sabemos também, por critérios, por exemplo, do direito, da justiça, que ninguém morre por mentiras, principalmente por mentiras inúteis. Olha, uma ressurreição falsa de um falso Deus, de uma pessoa normal, um homem qualquer, que se declarava Deus e que teria ressuscitado, se isso fosse falso, você acredita que alguém morreria por uma mentira inútil? Não.
11 dos apóstolos, com exceção de João, morreram afirmando as verdades mortais que relataram. Então podemos, de fato, crer na palavra de Deus. Lucas 1 deixa muito claro, é narração de fatos de testemunhas oculares, informados minuciosamente, para que conheceis a certeza desses fatos. Mais uma grande evidência de que a palavra de Deus é cientificamente confiável, que ela obedece um dos critérios científicos sobre ciências históricas. Precisamos de relatos, de escritos confiáveis e, principalmente, escritos de testemunhas oculares. E temos na palavra de Deus uma evidência ainda mais forte. Não só os escritores relataram esses fatos, mas morreram por causa dos fatos que eles relataram. Ninguém morre por mentiras inúteis. Ninguém morre por mentiras inúteis. De fato, podemos confiar na Bíblia, porque ela dá evidências da sua confiabilidade, como nenhum livro histórico, como nenhum relato histórico. Dificilmente o relator desses relatos de fatos históricos, eles morreram pelo que estavam relatando. Mas a Bíblia, 11 dos seus apóstolos, uma grande evidência da veracidade da palavra de Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.